Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Guimarães e nesse vídeo corrigiremos as atividades da semana. Vem comigo! Então vamos lá. Esse vídeo é para as turmas 801 e 802 para corrigir as questões dos dias 30 do 11 e 4 do 12. A habilidade dessa semana é a 23, que é avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Os gráficos e os infográficos cada vez, gente, estão mais presentes na nossa vida. E eu peço para vocês começarem assistindo aí o vídeo do professor Pedro Tartucci, usando aí o QR Code ou o link, que ele vai falar um panorama geral aí dos tipos de gráficos que a gente mais trabalha, beleza? Então vamos corrigir. Número 1 fala o seguinte: o gráfico a seguir mostra a eficiência de alguns tipos de canetas. Então eu tenho uma caneta A, que ela tem uma eficiência aí de quase 30%, a caneta B 30%. Como que eu descubro isso? Aqui na vertical já está falando aqui que está medindo a eficiência em porcentagem. E na horizontal já está falando que é o tipo de caneta. Beleza? E ele fala, os tipos de canetas que mostram mais de 50% de eficiência são... Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no 50%, e vou traçar uma reta. Olha lá. Quais canetas chegaram ou ultrapassaram essa linha? Percebam que é a caneta D e a caneta E. Então a alternativa correta é a letra A. Esse aqui é um gráfico de coluna, tá, gente? O número 2 já é um gráfico de setores. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Então, além do gráfico de setores, que é uma circunferência com pedaços dessa circunferência, desse círculo, que a circunferência é só o contorno, o círculo é tudo, tá? É a circunferência e o que está dentro dela também. E aqui no cantinho ele tem uma legenda. Então a parte branca são as pessoas que optaram por ir de 8 horas às 12 horas, e aí corresponde aqui a 49%, que você está vendo que é o branco. O cinza mais clarinho, de 12 horas às 16 horas, eu já tenho aí 25%. Aí um cinza um pouco mais escuro, que é o médio, vamos falar assim, de 16 horas às 20 horas, deu 17%. E de 20 horas às 23 horas, que é o cinza mais escuro aí, 9%. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? A gente consegue perceber que a maior parte desse círculo aqui é a parte branca de 49%, O percentual maior é esse, e dá para ver também com a área correspondida aqui que é maior, E olhando para a legenda, a gente sabe o quê? Que a parte branca corresponde às pessoas que optaram de 8 horas às 12 horas da manhã, que é a alternativa A. Beleza? Continuando aí, o número 3 fala o seguinte: uma pesquisa da ONU estima que já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana, nas cidades aí. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030, baseada em crescimento linear no período de 2008 a 2030. Crescimento linear é isso daqui, é quando você consegue fazer uma linha, tá? Um crescimento linear, bem que se aproxima de uma reta aí. E aí ele pergunta, de acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá aproximadamente a quantos bilhões de pessoas? Então vamos lá, em 2020 está aqui, eu vou seguir no gráfico, 2020 veio até aqui no gráfico. Quantos bilhões? Aí eu vou vir para o lado esquerdo, que aí eu vejo ali quantos bilhões em 2020. Tá entre, vocês conseguem perceber que está entre 4 e 5, mas não chega no 4,5, um pouco abaixo do 4,5. Então, qual que eu marcaria aqui, aproximadamente
4,20 bilhões de pessoas que vivem na zona urbana. O número 4, eu até coloquei aqui no cantinho para vocês, fala o seguinte: pesquise e constate se a previsão apresentada no gráfico acima confere com a população mundial em 2020. Escreva a população mundial atual e calcule a diferença da realidade para a pesquisa, tá? Então, o que a gente tem aí? Essa atividade aqui vocês têm que pesquisar aí na internet, né? Uso a internet de um coleguinha, quem não tiver, é uma coisa rápida, né? E pesquisa aí quantas pessoas, né, existem aí no mundo, né, no nosso planeta hoje, em 2020. Pesquisa também, pessoal, quantas dessas pessoas vivem na zona urbana e anota aí no caderno de vocês, beleza? Continuando aí, ó, para o número 5, que fala o seguinte: também é um gráfico de setores e a legenda agora é um pouquinho diferente, ó. Foi feita uma pesquisa com os 138 alunos do 7º ano sobre o esporte preferido. Cada aluno votou em apenas um esporte. Observe o gráfico que foi feito com as respostas obtidas. Mais importante é você analisar o gráfico, antes mesmo até de ver as perguntas. O que eu consigo analisar aqui? Que a grande maioria é esse aqui que deu 60, e ele é o branquinho, né? Corresponde aí ao futebol. Esse daqui, 37 alunos, né? Tem um branco com algumas bolinhas e elipses e tal, que já corresponde ao vôlei, né? Esse cinza aqui, médio, 16 pessoas a natação e 25 aí o basquete. Aqui teve um probleminha de cor, né? Porque esse preto aqui não tá batendo com esse daqui, né? Mas é o que corresponde aí, tá? Agora vamos responder. Qual a diferença entre o esporte mais votado para o menos votado? Então, qual é o mais votado? Não é o futebol? Então, eu vou pegar lá, 60. E o menos votado? Menos votado é a natação, né? 16. E ele quer a diferença. Marcos, o que é a diferença? A diferença é subtração. Vou subtrair aí, ó. Aqui passa a valer 5, aqui 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 1, 4. Então tem uma diferença aí de 44 alunos que votou no futebol, ao ser comparado com os que votaram na natação. E aí nós vamos agora para o número 6, que diz o seguinte: percebam que também é um gráfico de setores, né? E aí esse gráfico sempre ele vai ter que ter alguns elementos. Vamos ler, ó. A Escola Sol fez uma pesquisa entre seus alunos sobre o esporte favorito para organizar um torneio, né? A pesquisa foi feita entre os 500 alunos do 6º ao 9º ano, e o gráfico a seguir mostra o resultado dessa pesquisa. Eles querem fazer um torneio de esporte e eles fizeram a pesquisa dos esportes preferidos, né? Então, o que eu tenho que analisar aí? Primeiro, o título do gráfico. Depois, o estilo. É um gráfico de setores. E aqui também, muito importante, é a legenda. Essa legenda me possibilita entender o que esse gráfico diz aqui. E olha que ele não deu valor nenhum. O que eu tenho aqui? Eu sei que a grande maioria prefere futebol, porque essa área branca é a maior. Depois, seguido de vôlei, né? Depois de basquete, e uma minoria prefere natação. Então ele fala, de acordo com o gráfico, desses 500 alunos, provavelmente mais de 200 gostam de futebol. Será que são mais de 200? Preste atenção comigo. Se são 500 alunos no total, se eu divido essa circunferência aqui no meio, né, o que eu vou ter? Eu sei que metade de 500, 250, né? Então aqui eu já tenho 250 alunos. Ainda tem mais um pouco aqui que eu não sei quantos. Aí eu posso falar que mais de 200 gostam de futebol? Sim, eu tenho certeza, porque só aqui já deu 250, né? Agora eu posso falar que mais de 180 gostam de natação, cerca de 150 gostam de basquete. Isso eu não posso garantir, gente. Só dá para garantir, né? Essas três aqui eu não consigo garantir. Só dá para garantir porque eu dividi a circunferência no meio e aqui eu já sei que tem mais de 200, tem que ter 250, que é metade. Show? Então aí, ó, o nosso último exercício aí, o número 7, que fala o seguinte:
Observando o gráfico abaixo, podemos afirmar que a produção de descarte de vidro em relação ao total de lixo produzido na cidade X é... Então, esse gráfico aqui ele tem um título que fala perfil do lixo produzido na cidade X, né? E esse gráfico ele fala o seguinte, que o número 1 corresponde a papel e papelão. Então, eu tenho aqui 45% do lixo é papel e papelão. O número 2, metais, né? Ferrosos, que aí eu tenho 18%. O número 3 seria vidro, não tem aqui um percentual. E o número 4, 21%, que são outros resíduos, beleza? E ele pergunta o seguinte, que o vidro, justamente esse número 3 aqui, que não tem percentual, né? É maior que 30? Equivale a 26? Equivale a 16 ou é menor que 10? Vamos lá. O total, pessoal, tem que ser 100%. Então eu vou somar isso daí, ó, 21 mais 45 mais 18. E aí eu tenho, ó, 8, 9, 14. Sobe 1. 4, 5, 6, 7, 8. 84% está aqui no gráfico referente a outros resíduos, metais ferrosos, papel e papelão. O que falta para chegar a 100 são os vidros. Então você vem lá, ó, 100 menos 84. Esse dá para fazer até de cabeça, né? 100 menos 84, 16%, que equivale ao vidro, né? E aí ele fala, é maior que 30? Não. Equivale a 26? Não. Equivale a 16? Sim. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau.